Mesmo desenhos animados com histórias mais leves, personagens assustadores aparecem para criar uma certa tensão e, por que não, traumatizar quem tá assistindo o desenho. No vídeo de hoje eu vou te mostrar personagens assustadores em desenhos que não são de terror. Será que algum desses te traumatizou na infância? Vamos ver. Começando com Rasputin, de Anastasia. Anastasia é aquele famoso filme de princesa que todo mundo acha que é da Disney, mas na verdade ele não é. Ele foi produzido pela Fox em 1997. E ele até que teve um grande sucesso na época, foi até indicado ao Oscar e tal. E nele a gente conhece a história da Anastasia, que era uma princesa da Rússia, mas que acabou fugindo de uma revolução. E depois disso ela acabou perdendo a memória e indo parar em um orfanato. E quem causou essa revolução foi o principal vilão do filme, o feiticeiro do mal Rasputin. Ele se referia a ele mesmo como o homem mais místico de toda a Rússia. O visual desse personagem é bem sinistro, ele é muito sombrio. Os olhos dele são bem malignos também, e sem contar que ele foi inspirado numa pessoa real, que nesse caso eu considero até mais assustador que o próprio desenho, não acredite. Ele lança várias maldições sobre a família imperial russa e os membros acabam todos morrendo durante a revolução, só ficando viva mesmo a Anastasia. E embora Rasputin tenha sido morto no início do filme, o corpo dele acabou sobrevivendo graças aos seus poderes mágicos sombrios. Esse é um daqueles personagens que realmente te dá pesadelo. Azar dele que o filme não é muito lembrado, senão ele estaria em todas as listas de melhores vilões dos desenhos. Em Ben 10, a gente acompanha todo o início de história de herói de um garoto de 10 anos, que recebe em seu pulso o Omnitrix, a arma mais poderosa de todo o universo, capaz de armazenar os DNAs de todas as espécies de alienígenas que existem. A princípio, ele só tem 10 aliens à disposição, e ainda não tem todo o controle sobre o Omnitrix, mas apesar de todas as fraquezas, essa versão do desenho, a versão clássica, é uma das mais queridas dos fãs. Bom, no meu caso é a única que eu gosto, mas o fato é que tirando um imprevisto e outro com relógio, ele acaba se dando bem nas transformações, derrota o inimigo e salva o dia. Mas com um alien específico ele não tem tanta sorte. O Fantasmático é o nome de um desses aliens que o Ben pode escolher para lutar com ele. E no começo ele era até que um alien normal, que o Ben se transformava de vez em quando, e o poder dele era até bem útil em algumas situações para o Ben, já que ele é uma espécie de fantasma que podia, entre outros poderes, voar e ficar intangível. Assim ele conseguia passar entre objetos sólidos, incluindo paredes e tal, que é um poder bem útil, mas ninguém podia imaginar o que estava por vir no desenho, e que acabou acontecendo quando o Fantasmático se revolta contra o domínio do Omnitrix sobre ele. E o episódio que ele começa a se revoltar é um dos mais sombrios do desenho, e mostra que ele afeta também o psicológico do Ben, causando inclusive pesadelos e visões nele. Agora vamos falar de um vilão pouco conhecido, mas bem sinistro também, o Exus. O Exus é um espírito maligno que é o principal antagonista do filme Ferngully, as aventuras de Zack e Krista na floresta tropical. Esse é um filme de 1992 que se passa numa floresta tropical, habitada por fadas. E a gente acompanha a história de Krista, que é uma jovem fada que descobre a presença de humanos na floresta, e do Zack, que é um lenhador que foi diminuído de tamanho por acidente. Ela aprende sobre a ameaça do desmatamento e tenta proteger a floresta. E depois ela descobre que se uma certa árvore lá for derrubada, ela pode libertar o Exus, que é uma entidade maligna que quer destruir a floresta. E um dia, quando os lenhadores começam a cortar as árvores, eles acabam afugentando as fadas e assim libertam por acidente o Exus. E o pior de tudo, ele não pode ser destruído, só aprisionado. O Exus não só destrói a floresta, mas ele também aproveita cada segundo do caos que ele causa. Ele é bem sádico. O seu design foi inspirado em manchas de óleo e poluição, que faz muito sentido, né, se a gente pensar na destruição ambiental que ele está causando. Eu achei interessante e diferente essa ideia de criar um vilão a partir de desastres ambientais. Todo desenho clássico bom tem que ter um vilão à altura. E claro, esse é o caso de Caverna do Dragão. O Vingador é bem famoso, mas não tinha como ficar
fora dessa lista aqui. Eu sempre achei o visual dele bem enigmático, vamos dizer assim. E não deixa de ser até bem obscuro para um desenho leve como Caverna do Dragão, né? O Vingador é o principal vilão do desenho e faz de tudo para evitar que os jovens protagonistas consigam escapar daquele mundo e voltar para casa deles. Ele é um feiticeiro, opressor de diversos povos e raças e também tem grandes habilidades místicas. Ao longo do desenho, o Mestre dos Magos dá a entender que o Vingador já foi uma boa pessoa há muito tempo atrás, mas que hoje em dia aparentemente não tem mais recuperação. Ele tá sempre montado nesse cavalo negro voador aí, e o visual dele pra mim é muito icônico, com esse único chifre na testa e essas asas negras. E assim, eu sempre achei meio tenso o momento que o Vingador aparecia no desenho. E assim, ele combinava com o ambiente que ele tava, mas pra mim dava um tom bem mais pesado pro desenho. E me fala aí, se ele tem asas e o cavalo não, quem tá carregando quem? O Pingo é um desenho bem infantil que nos mostra a vida de um pinguim chamado Pingo. Ele vive no seu vilarejo com sua família e com seus amigos. As falas do desenho é algo inconfundível e sempre quando alguém vê esse som já sabe que é a língua do Pingo. Mas apesar de ser um desenho voltado bem para criancinhas mesmo, ele é envolto em várias teorias que hoje eu não vou falar muito sobre elas aqui. Se vocês quiserem, deixa o comentário que eu posso trazer em um outro vídeo, tá? Mas aqui eu vou falar sobre um personagem específico, que é o Leão Marinho. Ele aparece só em um episódio, se eu não me engano, mas ele é lembrado porque esse episódio acaba ficando muito tenso por causa dele. Todos os personagens de Pingo são bem fofinhos, feitos de massinha e tal, mas ele é uma criatura gigantesca que aparece ali e fica olhando pro Pingo com esse olhar estranho, e os dentes dele parecem dentes de pessoa mesmo, não é dente de leão marinho. E ainda tem um bigode bizarro na cara. Enfim, esse personagem é com certeza o personagem mais assustador de Pingo. E você se lembra de ter assistido esse episódio na infância? O que você achou? Você também ficava com medo nessa parte? Falando em personagens assustadores em desenhos infantis, não tem como não falar no Senhor Aracnídeo. Eu falo bastante sobre ele aqui no canal, mas não tem como. Ele traz um contraste muito grande pro desenho Os Amigos de Miss Spider, que é um desenho bem infantil também, que inclusive tem personagens crianças e com certas lições de moral nos episódios, e retrata temas mais leves, não tão complexos quanto os outros desenhos. Mas o seu Aracnídeo era aquele típico vilão que não era um vilão, sabe? Ele tava mais pra um cara ranzinza da vizinhança. Ele é uma aranha enorme branca que no começo do desenho era realmente um vilão. Ele era bem mal, ranzinza e até cruel com as crianças, mas que depois que acabou se casando ele ficou mais tranquilo e se tornou até amigo das crianças. Mas isso não muda o fato de que quando ele aparecia no desenho sempre era um momento bem tenso. Eu nunca consegui me acostumar com o Aracnídeo do bem e no meio ali dos outros insetos e sendo amigável. Sei lá, parecia que ele tava forçando alguma coisa e eu nunca confiei 100% nele. Olha essa carinha aí, fala a verdade, você confiaria? Thundercats é um desenho bem famoso dos anos 80 que segue as aventuras dos Thundercats, um grupo de felinos meio humanoides do planeta Thundera. Eles lutam para proteger aquele mundo de várias ameaças. E o principal vilão do desenho é o Mun-Ra, que é um antigo sacerdote mumificado com poderes sombrios. O Mun-Ra é um eterno servo dos antigos espíritos do mal e pode se transformar em uma versão ainda mais forte. Ele vive em uma pirâmide assombrada e utiliza de magia para tentar conquistar os Thundercats e dominar o terceiro mundo. A coisa mais perturbadora sobre o Mun-Ra é que ele simplesmente não pode ser morto, já que ele é praticamente um zumbi. Meio que já dá pra perceber isso só de olhar pro rosto dele, né? E aí, qual desses personagens você já conhecia e qual você achou o mais assustador de todos? Deixa seu like aí embaixo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Até a próxima. Tchau!